Sou a professora Débora Wolff. Trago para vocês uma videoaula para balé adulto iniciante, para quem nunca fez. Começamos aquecendo, exercícios de solo e na sequência exercícios de barra, e o acrescentar do como funciona a aula virá na sequência, na demonstração de cada coisa. Destacando que essa aula tem como base o método Vaganova, um método russo de estudo de dança clássica. Vamos falar de pés, as colocações importantes dos pés para o balé. Porque a tendência natural que a gente tem quando a gente alonga as pontas, como o dedão é o dedo maior que a gente tem, ele tem mais força, e automaticamente a força é essa. Acaba abrindo a lateral do tornozelo pela força do dedão. Então, o que a gente vai cuidar é que, ainda que eu esteja alongando o dedão, eu vou ter uma contração, uma sustentação da parte de fora do tornozelo. Então, para a gente começar, trabalhamos paralelo. A ideia é aproximar nossos ossinhos, alongando o peito do pé e os dedos. Um cuidado interessante é que, quando a gente faz flex, a tendência natural é a gente ajudar com os dedos. E ajudando com os dedos, eu acabo trazendo até um certo ponto. Quando eu relaxo os dedos, deixo eles alongados, a tendência é que eu localize mais essa dobrinha, que vai alongar mais o tendão, projetando mais o flex. E a mesma coisa é que quando eu for trabalhar o alongado também, localizo só a extensão do tornozelo e a extensão dos dedos. Interessante sempre, antes de começar o exercício do balé em si, aquecer. E uma das indicações é a posição da borboleta. Pé com sola de pé, pé com pé. E para fazer, não importa se a borboleta for mais fechada, for mais aberta, a ideia é que a gente movimente para aquecer essa articulação de quadril e vai estender toda a musculatura aquecendo por inteiro. O importante é fazer pulsar, abrindo, com a intenção de um dia tocar o chão, se possível. Cada físico tem sua característica, então não tenha pressa. A intenção é aquecer. Então movimenta e à medida que sentiu que vai mais um pouquinho, insiste, insiste, descendo sempre mais. Outra informação importante quanto à questão da borboleta, virando de lado, é que às vezes por puxar o pé muito perto, acabamos projetando a coluna mais para trás um pouquinho, ficando fora da linha do quadril. Então o importante, pode colocar um pouquinho mais para frente, mas o importante é que eu consiga estabilizar as costas, a coluna. Pode até ser feito com apoio numa parede, encostada numa parede, com a intenção de mover e aquecer a articulação do quadril, para que você vá aquecendo e estabilizando cada vez mais. Outra alternativa também que vai funcionar para o quadril, mas também para as costas, arredondado, avançar sobre os pés, relaxando a cabeça, direcionando para a ponta dos pés. Pode ser por pulsação, que eu vou pulsando, avançando de pouquinho, e é interessante passar os cotovelos mais para frente, para deixar que pouco a pouco a cabeça chegue até o pé. Sem pressa, a cada aula eu vou aproximar um pouquinho mais. Então, só para ter uma ideia, para fazer junto comigo um pouquinho, fazemos 8 pulsações, só balançar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faz a pulsação, a força para baixo e segura, sustenta por um instante e conta mais 8. E para finalizar, relaxa as pernas, inspira e solta. Lembra de deixar com que os braços passem, arredonda a cabeça e deixa ficar. Inspira e ao soltar o ar eu vou tentar soltar para que a minha cabeça vá mais de encontro aos pés. Sustenta um pouquinho e sempre que voltar, sem pressa e tentando estabilizar a verticalidade. Mais um exercício que é interessante para aquecer, que vai ajudar a alongar pernas sem pressa de alcançar resultados. Algumas pessoas têm a facilidade natural, outras menos. Cada pessoa vai descobrir o seu ponto. Então nós vamos fazer com que uma perna deslize, a outra vai ficar do ladinho, dobrada. Eu vou ter o cuidado de alinhar a ponta do pé e o joelho. Tendência, às vezes, quando a gente começa a forçar para estender, é o joelho escapar, desalinhar. Então esse é o cuidado maior que a gente vai ter
manter o joelho alinhado com o pé, deslizando devagar. Então, até onde for possível, desliza. Consigo até aí? Sustenta. Vamos contar até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. Deixa deslizar quando sair o ar. Mesmo que seja só um pouquinho. Sustenta até onde foi. Tudo que você faz com uma perna, repetimos com a outra. Então vamos lá. Pés alinhados com o joelho lateral, dando espaço para que a perna não fique sobreposta. Deslizamos. Até onde eu puder. Sustenta. Vamos contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. Lembra que quando eu soltar o ar, eu deixo deslizar um pouquinho mais o calcanhar. Até onde puder, mesmo que seja só um pouquinho. Sustenta a posição. Tomar. Finalizando, depois de repetir direita e esquerda, é sempre bom. Se eu fizer mais repetições, eu vou ganhar mais resultado. Lembrando, algumas pessoas têm facilidade natural, vai estender de primeira. Outras não tanto. E não é questão da idade, é questão de físico mesmo de cada pessoa. Depois que eu treinei, pratiquei com cada uma, vamos fazer as duas juntas. Os cuidados são o mesmo. Não vou apertar o joelho, vou deixar livre, alinhado com os pés, pode separar um pouquinho, alinha e vai até onde for possível. Só consigo até aí, não faz mal, sustenta e conta. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai inspirar. Tenta deslizar mesmo que seja um pouquinho os dois juntos. Sustenta até onde conseguiu. Conta mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira e deixa deslizar. Na medida do possível, deixa deslizar até que estenda por completo, até que os joelhos toquem no chão, barriga da perna, não necessariamente o joelho, mas barriga da perna, até que eu sinta que a força do joelho esticou até o final, sustentando. Não solta. Se eu não consigo, não faz mal. A ideia é manter os dedos sustentados, né, as mãos nos pés, até o final. Não consigo, não faz mal. Faz até onde der. Volta devagar. Andeor. Andeor quer dizer para fora. É a rotação dos pés da bailarina. E a tendência a técnica diz que essa rotação precisa chegar a 180 graus, que os pés fiquem retos. Mas um cuidado que eu peço sempre para alunas que começam com o balé adulto é de fazer a rotação até onde você sentir que tem controle dos joelhos. Por quê? Porque geralmente o que se faz é girar os pés e nem sempre os joelhos acompanham, e aí a gente tem o problema de que os joelhos ficam voltados para o centro. E a ideia é que os joelhos acompanhem os pés. Então, se o pé girar, coxa, joelho, tudo terá que ir junto. Até onde você conseguir. Da mesma forma, outra perna. Transferir o peso, eu vou sentir que joelho e pé, tudo junto, girei. Não consigo 180? Não é problema. Consigo menos? Não é problema. O importante é que toda a perna entre em rotação para fora. E um cuidado também é que quando eu forço muito os pés, eu quero abrir demais, eu acabo deixando vencer o arco interno. Os pés caem na direção dos dedões por forçar a rotação. E isso pode gerar problemas. Joanete e joelho. O joelho é o que está no meio do caminho, o joanete fica sobrecarregado. Então, pisa em todos os dedos, sustenta o arco do pé, centraliza o tornozelo. Comece devagar, localizando cada coisa. Agora vamos falar das posições dos pés, que são 5. Essa é a posição natural paralela, a gente vai partir dela para começar. Mas a primeira posição do balé, como a gente já comentou no vídeo, na explicação anterior, é com a rotação, joelho acompanhando, e é importante que os calcanhares se mantenham juntos. Né? Às vezes eu tenho hiperextensão, tenho um joelho que dobra muito, né? Um joelho que vai e afasta. Não, é importante que a gente mantenha os calcanhares unidos. E até onde eu toco, barrigas da perna e joelhos fiquem
estendidos. Então, primeira posição, o espaço um pouco além do meu quadril, que cabe mais de um pé entre pés, é a segunda posição. Sempre cuidando do alinhamento, que tem que ser igual à abertura. Enquanto técnica, o mais aberto possível, mas enquanto físico de cada um, o quanto você consiga se manter estável, quadris sobre pernas. Depois da segunda, passamos para a terceira. Terceira é uma posição de estudo, é a metade do pé. Ela vem até a metade do pé, porque quando começamos a cruzar a posição, a tendência é que o quadril queira acompanhar. E a ideia principal é estabilizar o quadril e trabalhar o cruze de pernas, pura e simplesmente. Então aqui a terceira é para a gente sentir o cruze até a metade do pé. Nesse sentido, vamos avançar também, falando em posição cruzada, para a quarta posição, que é quando eu vai para frente, o calcanhar sempre avança, porque a rotação de pernas já se fez e tem que se manter. Então, quarta posição é quando avança em torno do espaço, mais ou menos o espaço de um pé. E a quinta é quando um pé cruza exatamente na frente do outro. A intenção é que um dia calcanhar e dedinho se toquem, mas é aquilo que nós comentamos. Pelas questões de tipo físico de cada um, de rotação que você tem controle, você vai cruzar calcanhar até o dedão. E à medida que for ganhando força e moldando essas pernas, elas vão se encaixar cada vez melhores. Uma indicação importante é que a quarta posição pode sair desde a linha de primeira, quando os calcanhares estão alinhados, ou pode ser uma quarta posição saindo de quinta, quando eu já tenho mais controle do cruze e ele se mantém exatamente na mesma linha, ok? Então, a partir das 5 posições de pé, se desenrolam os trabalhos de técnica, de deslizar, de por onde sai o pé, em que posição cruza e nas direções que vamos usar, tanto na posição reta como em diagonais e futuras colocações que virão à medida que se estuda a dança. Agora vamos falar de braços, colocações, posições de braço. O método russo trabalha com 3 posições de braço. As outras colocações são combinações das posições. Então, a preparação, que é a posição baixa, o único cuidado é que não toque o corpo, tem que ter espaço, tem que passar ar entre os braços e o corpo, tem que estar espaço. Sempre arredondado, cotovelo sustentado, sempre arredondado, pulso suave até a ponta, onde os dedos quase se encontram. Assim, em diagonal, vocês conseguem perceber melhor. A ideia é poder localizar, se vocês tiverem o espelho, trabalhem bem de frente para o espelho para comparar se as mãos estão exatamente na mesma altura. Preparação é uma colocação, não chega a ser uma posição. Falando em posição, primeira posição é na frente do corpo, em torno aproximadamente na altura das costelas. Não é uma posição muito alta, não chega a ficar na linha do ombro, é um pouco mais baixa, arredondada. Sempre as palmas para mim, mãos suaves, dedos juntos, fechadinha a mão, bem suave, tá? E claro, a gente tem sempre a questão de que eu vou sustentar o abdominal para sentir o corpo mais centralizado e os braços trabalham independente disso, sempre desde o ombro. Primeira posição. A segunda posição é a posição mais ampla, é a posição aberta, mas ela não chega a estender, ela é arredondada, ok? Sempre cotovelo sustentado, então eles giram como se quisessem ir atrás e nunca vão ficar descansados, eles são os que dão sustentação. Então, se a gente considerar a linha do dedo central, vai fazer o desenho do braço por completo. Segunda posição, é uma posição ampla, bem aberta, bem alongada. Segunda posição do método vagão. E a terceira é a posição acima da cabeça. Mas não é uma acima da cabeça que possa comprometer a coluna, que a gente acabou de informar, né? E fazer lembrar que os abdominais e a curva natural da coluna é sustentada. Então, os braços não são exatamente sobre a cabeça, sim um pouquinho mais à frente. Quando eu olho para frente, na linha dos olhos, olhando na direção dos meus olhos, eu percebo o meu dedinho aqui na minha frente. Então, a terceira posição é um pouquinho para frente, sempre tendo cuidado que os ombros não vão se elevar, eles se mantêm.
O movimento vai ser sempre do ombro sustentado. Aqui seria a combinação. Terceira, primeira. Terceira, segunda. Primeira, segunda. Ok? Essas são as posições dos braços para estudo do dança pelo método Vaganova. Exercícios de barra. Exercícios de barra são os exercícios com apoio. Pode ser apoio de uma mão só, ou eu posso apoiar as duas, para fazer o equilíbrio dos ombros. Mas aqui eu vou demonstrar com uma mão só. A dica é que vocês encontrem uma cadeira que tenha a altura aproximada do cotovelo, para que o braço fique em torno de 90 graus. Não muito baixo, porque daí eu posso entortar um pouquinho, nem muito alto, onde eu possa tensionar o ombro. A ideia é manter o tronco equilibrado, né? Centralizado todo o corpo e o braço ter o apoio para a gente praticar. Então, primeira posição, nós vamos começar. O primeiro exercício de barra que a gente começa são os pliés. Plié quer dizer dobrar. Então, o cuidado é que quando eu dobrar, os joelhos têm que estar alinhados com a ponta do pé. Quando a gente força muito a abertura do pé, o joelho fica desalinhado. Aí pode ser um problema. Tem que cuidar. Então, abre o suficiente os pés para que você consiga estabilizar, alinhar o seu joelho com a ponta do seu pé. Então, dobrar tem que ser sempre em rotação. Então, não é só dobrar. Eu vou sustentar a colocação do andeor, da rotação para fora, com os joelhos sobre as pontas dos dedos. Ok? E elever, que é uma combinação de... O nome já sugere, elevar, é quando eu vou subir os calcanhares, articulando os dedos. Eu tenho que sentir a dobra dos dedos, os dedos vão abrir para apoiar no chão. E o cuidado com a subida é que eu não vou pisar no dedo pequenino. Eu vou sustentar, como se eu quisesse apoiar mais no dedão, que é o dedo maior, tem mais sustentação. E descemos o lever, sempre com joelhos bem sustentados. Então, a sequência que nós vamos fazer de pliés e elevés será em primeira posição, em segunda posição, terceira posição e quinta posição. Da seguinte forma, vamos colocar braço preparação. Quando a música começa, a gente vai inspirar e o braço pode abrir um pouquinho e trazer de volta para a preparação. O braço vai passar pela primeira posição, segunda posição e vamos trazer até a cintura, para que possamos cuidar das pernas sem nos preocupar com o braço. Futuramente o braço vai se manter na segunda posição. Então aqui faremos plié 1 e vou sustentar 2. Cuidando sempre, né? Corpo alinhado em cima, quadril em cima dos pés, joelho alinhado com a ponta dos dedos e vou elevar. Esticar. 2 vezes. Plié. Estica. E vou subir, vou elevar uma vez, vou descer, recolocando a posição, vou deslizar a sola do pé pelo chão para manter o joelho esticado até a ponta do pé e vou dobrar, passando o peso para a segunda posição. 2 pés iguais, apoiados no chão. Da mesma forma, dobrei plié, direciono o joelho sobre a ponta, bem na linha da ponta dos dedos e estica 2 vezes. E elevé. Vou descer, vou transferir o peso alongando aquela ponta e vou trazer pelo chão, joelho bem estendido, até a terceira posição, que é a metade do pé. Repetimos. Plié, esticou, plié, esticou, elevé. À medida que eu subo, as barrigas da perna vão se desencostar, elas vão se separar. Mas quando eu volto para a posição, eu tenho que sentir que elas voltam a se tocar e eu procuro a mesma colocação de onde eu saí. E para finalizar, vou pelo chão, sustentando o joelho, deslizar mais para cruzar até a quinta, tentando cuidar que eu não desloque o quadril, que eu sinta só a perna cruzar mais e vou repetir. Plié, esticou por 2 vezes e elevé, sentindo a dobra dos dedos. Voltar à posição, escapou, não faz mal. Tenta recolocar e finaliza. Depois que a gente já está com o braço na cintura, solta na preparação e mantém. A ideia é que a gente use a música até sentir a última vibração sumir. Enquanto isso, eu estabilizo, mantenho.
Isso traz concentração, controle. Vamos fazer com música. Braço. Respira aí. Primeira posição. Segunda, cintura. Plié 1 e 2. Estica até o final do joelho. E 1 e 2. Estica. Finaliza o joelho firme, sobe os calcanhares, ele vê. Sente a dobra dos dedos, sente que você está lá em cima. E volta devagar, calcanhares. Desliza. Apoia. Segunda posição. Plié. Cuida do joelho sempre. Estende. Estica. Plié. Plié. Estica. Estica. Joelho firme. Calcanhares elevam. Elevê. Cuida para o tornozelo não virar pro dedinho. Desce devagar. Estica essa ponta. Cruza pelo chão, pelo chão, pelo chão até a metade. Plié. Plié. Estica. Estica. Plié. Plié. Estica. Estica. Subindo, elevê, joelhos firmes. Sente o centro do corpo sempre sustentado. Descendo. E agora cruza um pouquinho mais, calcanhar avança. Até onde conseguir, segura. Plié. Joelho sempre trazendo para o pé. Mesmo que seja um pouquinho, porque a posição é mais cruzada. Plié. Estica. Firme os joelhos. Bem esticados, se sente elevar. E desce devagar. Coloca, sente o calcanhar chegando no chão, encaixando. Braço solta. Prepara. Lembrando que é importante sempre começar a fazer uma sequência no lado direito, na perna direita, e repetir na esquerda. A ideia aqui é também informar, te pôr em contato de como funciona a aula do balé. Então a gente começou dobrando, porque vai aquecer as articulações, as dobras. E a partir daqui a gente fez o primeiro exercício, o segundo de sequentes exercícios são a extensão de pernas. Então, a gente vai trabalhar deslocando, deslizando pelo chão. E eu começo, até pela direção dos pés, eu começo deslizando ao lado, porque o próprio pé me leva pelo chão, os joelhos bem estendidos até o battement tendu, que é quando eu estendo até a ponta. Sempre que sair para frente, a intenção é que o calcanhar se mantenha saindo na frente, porque a musculatura do centro da perna é que vai trabalhar para desenhar o movimento. Então o calcanhar sempre vai se manter aberto até estender a ponta. Quando voltar, o calcanhar quer se manter aberto até retornar à posição de saída. Mesma coisa para trás. Eu não vou deixar o calcanhar sair. O calcanhar quer sempre ficar aparecendo e a perna em rotação vai estender até a ponta atrás e trás, sempre deslizando pelo chão. Na sequência, o movimento vai ampliando. Então, assim como a gente fez ao lado, eu vou estender até 45 graus, que é a altura da barriga da perna. Então, eu passo pelo tendu e estendo até 45 graus. E o mesmo caminho de ida é o caminho de volta. Battement, tendu, GT. Então, eu fui até o tendu e estendi. Ele é um lançamento. O GT ele vai ser depois ligado até a altura de 45 graus. Frente, ao lado e atrás, da mesma forma. E enquanto 45 graus, eu não posso ajudar em nada com o corpo. Ele vai se manter estável e eu vou trabalhar a desarticulação. Seja na frente, seja ao lado ou seja atrás. Mas a aula tem esse crescendo. A gente começa dobrando, estende, estende mais, estende mais, até que a força e a energia que se usa cresce, o calor do corpo cresce e assim funciona cada vez mais. E no mesmo sentido, futuramente a gente trabalha sem apoio, tudo controlado sobre os meus pés. Agora vamos fazer battement tendu, que é quando a perna estende até a ponta. Nós vamos fazer, começando ao lado, 4 vezes, indo e voltando. 2 vezes para frente, indo e voltando à posição inicial. 2 vezes para trás. A música vai
ter uma continuação. Nós vamos fazer na mesma música também o battement tendu GT, que é quando a perna estende e sobe a 45 graus. Do mesmo jeitinho, 4 para o lado, 2 para frente, 2 para trás. Respira o braço. Primeira posição, segunda, cintura. Lento vai escorregar pelo chão até a ponta do pé e vai voltar pelo chão, articulando o dedo. Segunda vez, desliza, joelho sempre firme e o calcanhar sempre para frente. Desliza, olha, o quadril não vai junto, só o pé. Desarticulação, não vai. Bem, agora para frente, é o calcanhar que avança. Avança o calcanhar até a ponta do dedo. Traz de volta os dedos para manter a rotação. Mais uma vez. Ponta. E volta. Igual para trás, dedos querem ir atrás até estender. E volta. Para trás. Volta. Agora vamos elevar até 45, passando pela ponta. 1, 2 e patina pelo chão. Segunda vez. Sobe. E pelo chão. Terceira. Sempre tentando não ajudar com o quadril. Localize a sua perna, onde ela encaixa. Igual para frente. Calcanhar. Dobra do quadril. Traz o pé na posição. Tendu GT. Agora vamos conduzir atrás. Mantém o tronco. Alonga o ombro. Isso, joelho bem firme. Perna inteira. Trás. E agora fazemos rond de jambe par terre. É um redondo de perna por terra, pelo solo, né? Desenhando, fazendo com que a perna desenhe o movimento, a ponta do pé desenhe o movimento no chão. E eu vou fazer de costas, porque a gente vai usar o apoio das duas mãos para ter o controle do corpo, para que quando a gente desenhe, não reflita no corpo, que o desenho seja de perna. Da primeira posição eu saio na frente, desenho até o lado e fecho, saio ao lado, desenho até atrás e fecho. Na segunda vez eu vou fazer frente, lado, atrás e vou fechar. E repetimos tudo com perna esquerda, demi-rond de jambe até a metade e rond completo, ok? O controle é de estabilizar o tronco e trabalhar o desenho do movimento de pernas. Respira o braço e põe os dois sobre a cadeira suavemente, cotovelos dobrados. Para frente, desliza pelo chão até na frente. Ao lado, fecha. Desliza ao lado, passando para trás e fechou. Lento agora eu vou dar passando para frente, desenhando ao lado, passando até atrás e vou fechar e só passo o peso para liberar a esquerda. Começa igual na frente, desenha até o lado, fecha, sai ao lado, desenha até atrás e fecha. Vamos ligar o movimento completo, saindo na frente, passando ao lado, passando atrás e fechando. Centraliza, prepara-se. É indicado praticar de 2 a 3 vezes por semana. Importante dizer que para o estudo do balé se faz necessário um bom acompanhamento de um bom profissional, uma boa professora, um bom professor. A intenção desse vídeo é fazer um primeiro contato para quem nunca fez balé. Balé adulto, balé infantil, balé enquanto dança, enquanto arte, enquanto cultura, sempre é válido para todos.